Fala galera, então continuando as resoluções do Enem, esse é o terceiro vídeo e as questões que eu vou estar resolvendo nesse vídeo vai ser a 115, 116 e 117, tá bem galera? A prova que eu estou resolvendo é a prova azul, então se vocês quiserem o download vai estar na descrição do vídeo, então vamos lá. Então, vamos lá, a questão 115. O que a questão 115 está falando, gente? Ela está falando sobre o cimento, né? O concreto, né? O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento e mistura com areia, a brita e água, né? Então, o que eles usam? Cimento, areia e brita. Daí está falando, a areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita é oriunda de fragmentações de rochas. Então, é isso que vocês precisam prestar atenção nessa questão. Daí mais para baixo está falando, né, de impactos ambientais. Daí na tentativa de reverter esse quadro dos impactos ambientais, foi proposta a utilização de concreto reciclado, moído em substituição. Então, quem que esse concreto reciclado vai estar substituindo? O particulado rochoso. Então, gente, quem que é o particulado rochoso? A areia ou a brita? Lógico que é a brita, né? Acabou de falar ali em cima que a brita é tirada da fragmentação de rochas. Então, esse cimento reciclado vai substituir quem? A brita. Daí embaixo o comando da questão fala: o benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução da extração da brita, né? Então, alternativa A. Essa questão é bem de interpretação, gente. Podia cair até em português, vamos dizer, essa questão. Mas eu resolvi ela porque eu acho que ela está mais para o lado da química, né? A 116, que é a próxima questão que a gente vai resolver. Essa questão está falando de bicamadas lipídicas, né? E daí, no desenrolar ali da questão, está falando o seguinte: a fluidez na membrana. O que é fluidez, gente? Como ela flui, né? Então, a fluidez na membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, qual que é o último aspecto? Alterando a composição da membrana, né? O tamanho e o grau de insaturação das cadeias hidrocarbônicas, conforme representados na figura, influenciam significativamente na fluidez. Isso porque, quanto maior a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, gente, o que a questão está falando? Quanto maior a interação, menor é a fluidez, né? Então, vamos aqui comigo. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a interação intermolecular. Lembra que a gente fez uma questão sobre o petróleo, da fração de petróleo, que daí ele tinha uma maior temperatura? Nesse Enem mesmo. Quanto maior a temperatura, maior a interação. Por quê? Porque era maior o tamanho da cadeia carbônica. Então, quanto maior a cadeia carbônica, maior a interação intermolecular. Então, a gente diminui a fluidez. Então, só nisso a gente podia descartar a bicamada lipídica 4 e a 5, porque elas têm maior tamanho, né? Daí, quanto maior o número de insaturações, menor é o contato das cadeias para interações intermoleculares. Então, tá vendo onde sofre aquela dobrinha ali, ó? Tá vendo a molécula dela sofre essa dobrinha. Essa dobrinha aqui, gente, ela é caracterizada por duplas ligações. Tá até no desenho em cima, tá escrito insaturação, bem na dobrinha, entendeu? Então, essa dobra faz o quê? Imagine, cadeias setas tem interação próxima, né? Se eu tenho uma dobrinha, o que acontece? Eu afasto as moléculas, né? Então, afastando as moléculas, eu faço que as interações sejam menores. Então, quanto maior a interação, menor a fluidez. Então, quanto menor a interação, maior vai ser a fluidez. Então, ali, a que apresenta menor cadeia e maior número de insaturações é a cadeia lipídica 2. Então, a resposta vai ser a letra B.
Essa daí é meio que pega-pega, né? Você tem que ir entendendo interpretação por interpretação para você não acabar se enganando. Essa questão, gente, ela é de físico-química, né? Então, o que está falando na questão 117? É uma experiência de calorimetria. Uma professora queimou 2,5 gramas de castanha do caju. Então, ela queimou 2,5 gramas para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Desculpa, gente. Com base na leitura da tabela nutricional, a seguir a medida de temperatura da água. Após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% de energia disponível foi aproveitada. Então, daí está dando o calor específico da água e a temperatura inicial. Então, vamos parar e pensar com calma. A tabela que ela deu ali está dando os seguintes valores, né? Quando eu tenho 10 gramas de castanha... castanha do que mesmo? Eu esqueci. Deixa eu voltar aqui. Castanha... Tá, gente, voltando, né, que eu esqueci o nome da castanha, né, mas é 10 gramas de castanha do caju. Então, o que acontece? A cada 10 gramas, eu tenho uma liberação de 70 quilocalorias. Gente, vamos lembrar que quilo é sempre 10 a terceira, ou 1000, né? Então, quando eu tenho esse quilo aqui na frente, eu tenho que multiplicar por 1000 ou 10 na terceira. Se o resultado estiver só em caloria, né? Se tiver em quilocaloria, deixa o quilo aí. Então, nós temos o quê? 10 gramas libera 70 quilocaloria. Então, 2,5 gramas vai liberar X. Eu fiz as contas aqui, deu 17,5 quilocalorias, ou 17.500 calorias, né? Daí, o enunciado está falando que só 50% foi aproveitado. Então, 100% é 17.500. Então, 50% vai ser X. Eu fiz aqui, deu 8.750. Então, essa quantidade de energia é a quantidade que foi usada para aquecer a água, entendeu? O resto dessa energia, que é os outros 50%, foi perdido para o sistema, para o meio, né? Então, só foi usada essa quantidade para aquecer a água. Daí agora, quando a gente tem variação de temperatura, agora pare e presta atenção. Quando a gente tem variação de temperatura, a gente usa calor sensível. E quando a gente tem variação de estado físico, a gente usa calor latente. Então, nesse caso, nós temos variação de temperatura. Então, nós vamos usar a fórmula de calor sensível, que está aqui, né? Então, gente, aqui eu fiz, para quem tem curiosidade, eu fiz o cálculo com as unidades, para vocês verem que no final dá graus Celsius. Mas eu vou deixar aqui, quem quiser acompanhar esse, olha depois, tá? Eu vou usar essa aqui do lado para nós fazer. Então, que é a mesma coisa, só que aqui eu não coloquei as unidades, tá? Então, que quantidade de calor que a gente teve? 8.750. Qual que era a massa da água? 350. Calor específico da água? 1. E a temperatura final é a que a gente quer descobrir, né? Que é até onde, qual temperatura que aqueceu. E a temperatura inicial é 20, né? Só que tem o menos porque é variação. Temperatura final menos inicial, né? Então aqui eu peguei e fiz a distributiva, né? Coloquei 350 vezes TF, 350 vezes menos 20. Deu menos 7.000 e mais 350. Desculpa, gente, aqui é um mais, tá? Eu tinha me enganado. Daí o que aconteceu? Eu passei esse 7.000 para o outro lado, somando, né? Que chegou a 15.700. E tem 350 temperatura final. Esse carinha aqui está multiplicando a temperatura final. Então, eu passo ele dividindo. Então, fazendo essa divisão, a gente chega em 45 graus Celsius. Então, quer dizer que a queima de 2,5 de castanha de caju liberou 8.750 calorias, que conseguiu aquecer a água até 45 graus Celsius. Deu para entender, gente? Espero que vocês tenham gostado. As questões que eu vou resolver nesse vídeo são essas. E eu vou estar postando mais alguns vídeos com resolução.
acompanhem o canal, façam sua inscrição e deixem o seu like. Muito obrigado, gente. Até mais.